Câncer de próstata Gleason 7. Você fez uma biópsia e deu esse diagnóstico? Nesse vídeo você vai entender tudo a respeito do adenocarcinoma de nível 7, Gleason 7 ou ISUP 2. Antes disso, eu gostaria que vocês encaminhassem esse vídeo para a quantidade maior de homens interessados no assunto câncer de próstata, para que eles possam ter mais conhecimentos a respeito desse assunto e se preparem melhor para uma consulta médica e também saiba sobre essa doença que é muito comum dos homens, chegando na sua consulta tendo a consciência e a capacidade de fazer perguntas importantes para ele entender o contexto da sua doença e o seu tratamento. Então, para a gente falar do Gleason 7, do adenocarcinoma Gleason 7, é preciso contar uma história a respeito do câncer de próstata. O câncer de próstata tem um nome técnico de adenocarcinoma de próstata. Então, quando nós temos uma suspeita do câncer de próstata, baseado no PSA que subiu, no exame de toque, uma suspeita pela ressonância, qualquer outro exame, a gente precisa fazer a biópsia. Somente ela vai confirmar ou excluir a possibilidade do câncer. Quando a biópsia vem positiva, existe um termo que é o adenocarcinoma, que é o que vai dizer que tem câncer de próstata nessa biópsia. A questão é que não adianta somente a gente falar do nome adenocarcinoma câncer de próstata, a gente precisa entender o sobrenome da doença. Na realidade, o aspecto biológico mais importante do câncer de próstata é exatamente a subclassificação, a classificação de Gleason ou a classificação de ISUP, em que nós entendemos a capacidade dessa célula se desenvolver pelo fato de ela ser muito parecida com a célula normal da próstata ou ser uma célula completamente deturpada, destruída, que tem uma capacidade de invasão muito maior. Então, a definição da biópsia que vai dizer para a gente sobre o Gleason é justamente para a gente entender o grau de agressividade e o risco que essa doença causa a cada paciente. Então, uma vez que nós avaliamos a biópsia e definimos que tem lá o ISUP 1, ISUP 2, ISUP 3, 4, 5 ou Gleason 6, 7, 8, 9 ou 10, isso vai dar uma informação muito importante, independente dos outros resultados como ressonância, PSA. Então, essa é uma pista para a gente entender se essa doença tem maior ou menor agressividade. Felizmente, o Gleason 7 é um dos mais comuns que tem. Então, uma boa parte aí dos pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata, ele vai ter realmente o Gleason 7. E eu digo felizmente por quê? Porque essa é uma fase da doença, esse é um nível de doença, é uma capacidade biológica relativamente branda a intermediária. Ela não é a mais agressiva. E por isso que eu concordo aí com o achado de que ter um Gleason 7 com certeza tem uma chance maior da gente ter cura da doença diante de, claro, avaliação de outros detalhes clínicos e anatomopatológicos. Então, quando nós temos o Gleason 7, nós precisamos investigar, saber se essa doença ela tem maiores sinais fora da próstata. Então, muitas vezes faz sentido nós realizarmos cintilografia, às vezes um PET scan, a depender das características clínicas, PSA muito elevado. A gente precisa prosseguir nessa investigação para definir o próximo passo. Só que na grande maioria das vezes, o Gleason 7 ele se traduz numa doença de risco intermediário ou até de baixo risco, em que a gente pode tratar com segurança e a grande maioria dos pacientes vai ter então um tratamento efetivo do câncer, seja ele por qualquer técnica, por cirurgia aberta, laparoscópica, robótica ou até com a radioterapia. A definição do que fazer com Gleason 7 vai depender das características do paciente, do homem, claro, e de outros detalhes clínicos. Se for um PSA muito alto, se for uma ressonância mais invasiva, a gente vai ter que se basear no que for mais agressivo da análise completa. Mas se a gente considerar que a maioria dos Gleason 7 são doenças localizadas e de nível intermediário, a gente tem altíssima chance de curar com uma cirurgia preservadora. E isso devolve muito a qualidade de vida no pós-operatório para a grande maioria dos homens. Então, se você teve um diagnóstico na sua biópsia de um adenocarcinoma Gleason 7, não se desespere.
Obviamente a gente vai avaliar todos os critérios para definir o risco, mas de antemão eu posso te falar que você precisa se animar. Estamos diante de uma doença biologicamente favorável. Existe uma grande chance da gente conseguir te curar e te devolver a qualidade de vida após o tratamento. Então, eu espero que você tenha entendido essas palavras e mais uma vez eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo para mais homens e mais famílias. Afinal, nós entendemos que quando as pessoas têm informação, eles chegam munidos aí e preparados psicologicamente e tecnicamente para uma discussão, para entender melhor a sua doença e dessa forma a sua jornada se torna mais leve. Um grande abraço e até um próximo vídeo.